E aí, gurizada, tudo bem com você? Bom, meu nome é Eduardo Mateus e bem-vindo à série Amor, aqui no Casa de Liberdade. Já peço antemão que você se inscreva no nosso canal, deixa teu like e compartilhe com algum amigo, porque é muito importante pra gente, ainda mais que a gente está começando agora. A primeira mensagem da nossa série serão 6 mensagens. A primeira hoje, o nome, leva por título Qual a importância do amor? E nós nos baseamos em 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os bens, os meus bens, entre os pobres, e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios capítulo 13 vai falar do dom supremo que é o amor. É o nosso maior dom disponível que temos, é o amor. Paulo começa explicando: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vamos analisar um pouquinho o impacto dessas duas palavras. Sobremodo, o que é sobremodo? É muito além da medida, muito além da normalidade, ou seja, além... É bom? É bom, mas isso é sobremodo bom. Excelente, que excede uma ótima qualidade. Ou seja, é muito além de uma ótima qualidade, é o amor. O versículo 1, nós vamos fragmentar um pouco eles e conversar um pouquinho sobre cada coisa desses 3 versículos que acabamos de ler. O versículo 1 nos diz que pode uma pessoa ter o domínio sobre todos os idiomas aqui da terra e do porvir, porque a língua dos anjos nós só vamos ver no porvir. Agora um anjo, se ele vier falar com nós, a gente não vai entender, porque dá para entender aqui, porque se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, os anjos têm outro idioma diferente do que nós conhecemos aqui. Então mesmo se uma pessoa conhecer todos esses idiomas, vai ser inútil, não vai valer de nada. Vai ser como um bronze. O bronze, o que é um bronze? Um bronze é uma coisa que a gente pode ver, é brilhoso, é bonitinho, é legal, mas não tem muito valor. Nós podemos ver no Antigo Testamento, quando roubaram os escudos de ouro, o que um rei fez? Ele substituiu por outros de bronze. À vista, a longe, é bonito, chama atenção, mas quando você chega perto, você vê que é uma coisa ínfima, é uma coisa sem valor. Em qualquer lugar aqui, vamos achar bronze. Vamos achar bronze nas paredes, dentro dos fios, na câmera que eu estou usando agora para gravar. Tem bronze. No celular que você está assistindo, no notebook, no computador que você está assistindo, pode ter bronze. Agora o ouro é um pouco diferente. Aqui ele não vai falar de ouro, mas ele fala de bronze. Então, o bronze não tem muito valor. Se a pessoa sabe falar todas essas coisas e for como um sino ou um símbolo que retine, o que isso quer dizer? Um sino faz barulho, mas só é lembrado quando está fazendo barulho. Um sino não é toda hora lembrado, um sino, não. Aqui perto de casa tem uma igreja que tem um relógio e a cada meia hora bate o sino. E eu só lembro desse sino quando toca. Eu não fico pensando no sino, a gente não fica pensando em sinos. A gente pensa no que o sino representa às vezes. Uma badalada lá, agora é 1h. Ou então na escola, no tempo de escola, batia lá, hora do recreio, melhor hora agora, a melhor matéria é ir embora. A melhor hora.
Então é esse, o sino só tem essa função, só faz barulho e logo é esquecido. É isso que é uma pessoa que sabe falar todas as línguas, que tem um grande entendimento, um grande conhecimento, mas sem amor é efêmero como o barulho de um sino, como um bronze. Um exemplo na Bíblia de uma pessoa, de alguém que possuía conhecimento de outros idiomas e tinha amor, é a rainha Esther. Como assim? Ninguém fala assim, nossa, como Esther era poliglota. Meu Deus, a rainha Esther era poliglota. Não, mas ela era judia, estava lá na Pérsia, casada com o rei Xerxes, ou o rei Assuero, que era o seu nome judeu, se eu não me engano. Então, a rainha, por ela ser, Esther, por ser rainha de origem judaica em um país que era uma potência mundial da época, pelo menos 2 idiomas ela deveria falar. Pelo menos 2. Não vamos entrar em um debate muito teológico, mas pelo menos 2 ela deveria falar, o da terra, e o da terra que ela estava, e o idioma judaico, hebraico. Mas vamos continuar. Ela amou o seu povo e apregou aquele jejum de 3 dias, se eu não me engano, que levantou uma grande afronta, uma grande luta contra o povo judeu, que ela precisou jejuar, porque eles queriam matar todos os judeus sem que os judeus tivessem chance de defesa. Esse jejum não livrou os judeus da batalha. Esse jejum não livrou os judeus da batalha, não livrou os judeus da luta. Ele deu a oportunidade dos judeus se defenderem. Mas vamos voltar. Hoje eles tiveram a vitória sobre os inimigos e até hoje se celebra uma festa em homenagem, em memória desse dia, desse negócio aí que aconteceu, que é a festa do Purim. Outra pessoa que demonstrou amor no Antigo Testamento foi Ruth. Ruth era moabita e era genra, era nora de Noemi, que era judia. Noemi perdeu o seu marido e seus 2 filhos. A outra nora caiu no esquecimento nosso. Está lá escrito e ninguém lembra dela. Se não tivesse escrito, ninguém ia saber. Mas Ruth, por amar a sua sogra, foi ela que disse aquela célebre frase, que o seu Deus, onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ela amou sua sogra e teve uma história de vida um tanto quanto sofrida. E essa mulher foi a bisavó de ninguém mais, ninguém menos do que o maior rei da história de Israel, o mais famoso. Teve Salomão, seu filho, que foi o mais rico, mas de longe, Davi foi o mais famoso. Para quem não entendeu, Davi é bisneto de Ruth. Vamos continuar agora. O versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. O dom de profecias, como a gente vai ver se você for estudar o capítulo 14, é maior que o dom de línguas, como podemos observar no próximo capítulo. Mais uma vez, a gente pode ter a clara noção da real importância do amor. Porque Elias profetizou que por 3 anos e meio não ia chover, não choveu. Eliseu deu instruções proféticas acerca de batalhas, acerca de guerras, e acerca de uma cura milagrosa num rio sujo. E mesmo assim, com esses dons de profecia, o amor ainda prevalece, o amor ainda é maior do que esses dons. O amor ainda é maior do que isso. O amor se sobressai de uma maneira maravilhosa. Com um ato profético, eles abriram o rio Jordão, e tanto Elias como Eliseu com a capa de Elias, se a gente for olhar lá atrás. E olha só a importância que tem o amor. O amor vale mais, ou seja,
é mais importante que o conhecimento, tanto empírico quanto o acadêmico. Aqui sim, ainda que eu conheça todos os mistérios, não é ainda que eu conheça alguns mistérios, não, é todos os mistérios e toda a ciência. Então que eu tenha conhecimento sobre tudo, tanto ciência de estudos seculares quanto de teológicos. Mesmo alguém do gabarito de Salomão, se não tiver amor, não adianta. Mesmo se você conseguir responder as maiores questões da humanidade sem amor, isso é apenas vaidade. Ainda se você consegue responder, perdão, de onde viemos, para onde iremos, como existimos, isso tudo pode ser respondido. Isso tudo pode ser respondido através da graça de Jesus. Hoje nós podemos responder isso. Mas sem amor, isso nada vale. Sem amor, não adianta. Vamos continuar. O amor é a maior ferramenta que Pedro usou para caminhar sobre as águas. Naquele episódio de quando Jesus veio ao encontro deles e os discípulos ficaram apavorados, atemorizados, gritando: "Meu Deus, é um fantasma!" E Jesus disse: "Não, sou eu." E Pedro disse: "Então se é tu mesmo, me manda ir contigo." E Pedro foi, com a pequena fé que ele tinha, ele deu poucos passos, mas usando um pouquinho de fé, ele caminhou sobre as águas. Veja de novo a importância que o amor tem. Olha, pensa, o amor é mais importante, o amor é mais relevante. O amor vale mais do que a fezinha de Pedro, pequenininha, assim, menor do que isso. E essa fé fez Pedro caminhar sobre as águas. A fé pode fazer a gente mover montanhas só com a fé. E mesmo assim, o amor é maior do que isso. O amor é o que move. Lembre-se, Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor te dá uma identidade. O amor te faz ser alguma coisa. Aqui nós vemos, no final do versículo 2, se não tiver amor, nada serei. Perante Deus, nós somos menos do que nada, porque quando nós dissemos: "Deus, eu sou nada perante ti", você ainda está dizendo que é alguma coisa. Ou seja, você é nada. Ainda você é alguma coisa, você tem que se humilhar. Os humilhados serão exaltados, não. Os que se humilham serão exaltados. Os que admitem, os que veem a sua pequenez, a sua insignificância, o quão miserável somos, esses serão exaltados pelo Senhor. Quando você realmente ama, você não mostra para Deus quem você é, porque você não está mostrando a sua identidade, não. É Deus que está te dando uma identidade, é Deus que te revela qual o seu verdadeiro potencial. É Deus que está revelando para ti: "Olha só, meu filho, eu te dei o amor e é isso que você pode fazer. É até aí que você pode ir. Olha só, você tem fé, você tem obras, você tem tudo. Mas ei, com amor você vai além. Com amor você pode fazer mais." Vamos continuar. Você é aquilo que o Pai diz que você é. Lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, Deus diz: "Eu sou o que sou." Tá, Eduardo? E daí do nada tu larga, pum, Êxodo, calma. Calma, meu amado, calma, minha amada. Um pouquinho antes, no versículo 11, Moisés está perguntando para Deus: "Quem que eu sou, Deus? Quem que eu sou para falar com Faraó? Quem que eu sou, meu Deus? Quem sou eu para falar com Faraó? Eu tenho língua presa, eu sou gagagago. Quem sou eu, Deus, para ir lá e falar com Faraó?" E Deus responde: "Eu serei contigo." Em outras palavras, não importa quem tu é, Moisés, não importa quem você é, não importa o que tu fez no passado,
Não importa o que tu acha que tu vai ser, ou o que tu foi, ou quem você é, não importa, nada disso importa para Deus. O que importa é que Ele será contigo. Deus será com você. Ah, mas eu era prostituta, eu era drogado, eu era um péssimo aluno. Ei, Deus será com você. Não importa o que você passou até aqui. O que importa é o que você vai ser comigo daqui por diante. Tudo isso pelo quê? Pelo amor de Jesus. Por amor a você, por amor a mim. Tudo isso é por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, meu Deus, que deu o seu filho, seu único filho, por amor a mim, por amor a você, por amor ao seu pai, à sua mãe, por mais que talvez você não seja bem relacionado com eles. Deus também amou eles. É por amor a todo mundo que Ele mandou o seu único filho. O seu único filho para morrer em nosso lugar, para nós alcançarmos a justificação, a redenção, a salvação. Por amor a mim e por amor a você. Não interessa o tamanho do problema. Deus está com você. E para descobrir essa identidade, Eduardo, que tu falou aí, com amor, tá? Mas explica melhor, explica direito. Para descobrir essa identidade, você só precisa perguntar para o autor da vida. E ele vai te responder. Tiago capítulo 1, versículo 5, diz que quem carece de sabedoria peça a Deus e Ele vai dar livremente. Para quem pedir. Não importa, lá não diz para salvos, não. Ele diz para quem é pastor? Não. Ele diz para quem lê a Bíblia diariamente? Não. Ele diz que vai dar a sabedoria deliberadamente, livremente. Para quem pedir, só basta pedir. Porque a sabedoria verdadeira vem do alto. Tá, Eduardo, o que tu tá falando de sabedoria? Como é que a gente vai amar sem ter sabedoria? E do que vale a sabedoria sem o amor? A gente precisa conciliar um com o outro. Um dom não exclui o outro. Aqui a palavra não diz a palavra não diz e o amor anula todos, não. O amor anula a fé, o amor anula a profecia, não. O maior, porém, é o amor. Ou seja, o amor é aquela estrutura. Está crescendo, digamos aqui um braço. Está crescendo outro braço, né, num bebezinho. O amor é os ossos. É o que dá sustento, o que dá força. O amor é aquilo que edifica, aquilo que dá base. Quem ama começa a dar frutos. Quem ama não pratica obras para garantir a salvação. Como assim, Eduardo? Salvação? Quem produz obras boas com amor é porque é salvo. Para ter o real amor de Deus, você precisa de um negocinho chamado salvação. E isso você pode fazer aí mesmo no teu quarto. O melhor é fazer numa igreja, mas você tem que confessar publicamente: Jesus, o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Meu único Rei, meu único Salvador. E essas outras coisas serão acrescentadas. Busque primeiramente o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Fé, dom de profetizar, dom de línguas, sabedoria, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Enfim, amor. Busque primeiro o reino de Deus e essas demais coisas serão acrescentadas. A salvação conduz o ser humano a expressar na prática o amor divino. É isso que a salvação quer dizer. Como é que eu vou ter o amor de Deus se Cristo não está em mim? Como é que eu vou expressar um amor puro, genuíno, verdadeiro, se Jesus não está em mim? Porque Jesus é amor. Mais uma vez, o amor não é Jesus, o amor não é Deus. 1 Pedro 1:22 nos explica que para amar é preciso pureza. Sem pureza, sem amor. Sem amor, o que me adianta? Sem amor eu nada serei.
Estamos no final, estamos indo para o final. O versículo 3: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Pode ser a pessoa mais altruísta do mundo. O que é altruísta? É quem ama o outro sem querer algo em troca. Quem ama o outro sem esperar alguma coisa, sem ter um interesse por baixo. Algumas pessoas fazem isso, mas se você for analisar, tem gente que é altruísta, mas por simples vaidade. Consegue doar algumas coisas, consegue fazer algumas coisas, mas no fundo, na raiz, não tem amor. Isso não vale de nada. Por quê? Porque a pessoa quer deixar o nome na história. Pode acontecer, não é uma regra, mas pode acontecer. Eu posso pegar e doar tudo que eu tenho, eu posso doar essa câmera para alguém, mas sem amor, para que eu vou estar doando só para dizer que eu vou perder uma câmera só para dizer que eu doei? E aí, qual que é o proveito disso? Em Lucas 19:8, a gente pode ver lá um exemplo de altruísmo que o amor concedeu. Zaqueu foi um grande exemplo de altruísmo. Ele repartiu metade de tudo quanto possuía com os pobres e restituiu 4 vezes mais de quem ele roubou. A Bíblia não diz que ele roubou realmente, diz caso tenha roubado, mas podemos imaginar que ele tenha roubado de alguém. Porque ele era publicano e ninguém gostava dessa laia. Mas digamos que ele roubou, ele restituiu 4 vezes mais. A gente não vê em nenhum momento, em Lucas 19, Jesus dizer: eu quero que tu devolva. Não. Jesus vai jantar na casa de Zaqueu. E simplesmente Zaqueu olha e fala: Jesus, tudo que eu tenho, metade, eu vou dar para os pobres, Jesus. Tudo que eu tenho, Jesus, as minhas roupas, o meu dinheiro, as minhas posses, tudo que eu tenho, eu vou dar metade para os pobres, Jesus. E se eu roubei, Jesus, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus pega e diz: hoje veio salvação para essa casa. Hoje chegou o amor nessa casa. Zaqueu não fez isso para aprender a amar ou para obter salvação. Isso aconteceu porque, junto da salvação, ele recebeu um coração puro e acarretou assim o amor que divide riquezas. Quando você ama a sua riqueza, o seu é só uma ferramenta, não é mais aquele seu orgulho, aquela coisa que você tanto ama, talvez que você coloque em primeiro lugar na tua vida. Quando você aprende realmente a amar, você entende o que é realmente valioso na vida de alguém, na sua vida, o que Deus pensa. Pensar como Deus pensa é isso. É quando você leva um tapa na cara, você oferece o outro lado. É quando você tem alguma coisa, alguma riqueza, você oferece para os outros. Vamos continuar. E mesmo que alguém se entregue para ser queimado, sem amor não tem valor. Talvez alguém pense: tá, mas nem amando vale a pena. Nem amando vale a pena morrer queimado. Mas você é louco. É um pensamento natural que você está tendo, que alguém pode estar tendo. Mas pensemos um pouco com o sobrenatural, olhando sobre uma ótica, uma perspectiva sobrenatural. João 15, capítulo 15, versículo 13, diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Pode acontecer de alguém morrer pelos seus amigos, mas por vaidade. Tá vendo lá, estão lá numa enrascada, num negócio que não tem, vou dizer que eu vou morrer, e daí os caras vão lembrar de mim para sempre, quem sabe sair um livro, um filme, uma série sobre mim. Mas não está pensando nos amigos, não está pensando realmente: se eu der a minha vida, os meus amigos vão poder viver e ver o dia de amanhã. Não. Ele pode estar pensando: eu vou virar uma lenda. Isso pode acontecer e pode dar certo realmente, mas qual que é o proveito da vida do porvir? Qual que é o proveito com Deus?
que vai ter? Morrer por simplesmente estar com vaidade, simplesmente estar orgulhoso. Ajeitando aqui o meu pulto. E Lucas, no capítulo 19, versículo 10, explica para que Jesus veio. O amor veio. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Hoje nós vimos a importância do amor, a real importância, a real relevância do amor. Para que o amor serve? Por que temos o amor? O que é o amor? Hoje é só o primeiro capítulo dessa série. Mas ei, o amor é para isso. É para salvação. É para você estar gravando um vídeo como eu agora, sem uma perspectiva financeira, sem nenhuma perspectiva. Eu estou aqui com a cara e a coragem. Tá chovendo, tá caindo trovão, relâmpago ali. Mas eu estou aqui porque um dia eu fui amado. E por quê? Porque eu amo. Mas por quê? Porque Ele me amou primeiro. Foi porque Ele me amou primeiro, porque Ele te amou primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Como diz aquele hino, Ele me amou primeiro. É por isso que estamos aqui. Jesus, Ele quer te salvar, Jesus, Ele quer te libertar, Jesus tem uma obra na sua vida. Talvez você tenha ouvido essa semana, num culto, que Jesus tem um plano com você. Talvez você nunca tenha ouvido de uma profecia, mas eu te digo, Jesus tem um plano com você. Jesus é perfeito demais, cara. Jesus é maravilhoso demais. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé que transporte montanhas, nada se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios capítulo 13, versículos do 1 ao 3.